Eu conversei hoje aqui nos estúdios da Record News com o subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais do Ministério Público do Estado de São Paulo, José Carlos, fuga de 2 prisioneiros no Rio Grande do Norte, sobre violência contra a mulher e vários outros assuntos. Doutor José Carlos Cossenzo, queria agradecer, antes de tudo, a presença do senhor aqui na Record News para essa entrevista. Muito obrigada. Eu agradeço, em nome do Ministério Público, a grande oportunidade. Bom, vamos começar falando sobre tráfico de drogas. Quando a gente fala desse assunto, em especial aqui no estado de São Paulo, em algum momento a gente tem que passar pelo Porto de Santos, né? É o maior porto da América Latina, tem um fluxo de entrada e saída de mercadorias muito grande e era natural que em algum momento isso chamasse a atenção das organizações criminosas, né? Hoje ele é um ponto estratégico para a saída, principalmente de cocaína aqui do Brasil, um dos principais pontos de escoamento da droga em todo o mundo, ao lado de portos da Colômbia, do Equador. E à medida em que se apertam as operações contra o tráfico de drogas na região, que a gente vê também é uma escalada da violência na região da Baixada Santista, inclusive com aumento de mortes de policiais em combate. De que forma que o Ministério Público pode ajudar a encontrar um caminho para essa situação hoje da Baixada Santista? Bem, o tráfico de drogas é um problema, não é de São Paulo, não é do Brasil, é do mundo. O Brasil, a gente tem que entender que tem a maior fronteira seca, uma das maiores do mundo, e isso é muito difícil para que a gente possa, com essa fronteira seca, combater esse tráfico. Agora, tráfico se combate com duas formas. A primeira, fundamental, é com inteligência, com conhecimento prévio das informações. Só assim você consegue. Agora, ele combate o tráfico é violento. Então, a polícia tem que estar muito bem preparada, a polícia tem que estar tecnicamente, volto a insistir, antecipadamente, com conhecimentos para poder combater. É uma guerra muito difícil, mas de forma técnica, responsável e absolutamente inteligente, eu penso que a polícia vai vencer. O senhor falou aí sobre a inteligência de forma especial e recentemente a gente viu que o governo federal colocou a Polícia Federal à disposição para ajudar naquela escalada da violência no Equador. E aí oferecendo a expertise do Brasil no enfrentamento às organizações criminosas. A gente tem aqui em São Paulo a principal facção criminosa que atua no país, ela tem como berço o estado de São Paulo. O estado de São Paulo e o Brasil têm conhecimento no enfrentamento, têm força no enfrentamento a essas organizações criminosas o suficiente para ser uma referência nesse assunto na América Latina? Olha, hoje o que eu sinto, tanto a polícia quanto o Ministério Público, de uma forma de trabalho científico, o Ministério Público, nós através do GAECO e o nosso Cyber GAECO, nós temos um cyber que é conhecido como o melhor do Brasil, nós temos informações privilegiadas. Essas informações nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a gente faz grandes operações. O que a gente tem que ser, insisto mais uma vez, a gente tem que ser inteligente, saber exatamente o momento de atuar. Você não pode, às vezes, perder uma grande operação, talvez, por um momento de aceleração. Então, tudo isso você tem que ter qualidade, competência e gente treinada, absolutamente treinada. É difícil você dizer que você consegue combater o tráfico, porque com o dinheiro que esse pessoal tem, eles se armam muito bem, eles têm equipamentos muito grandes, mas se nós continuarmos com esse trabalho sintônico, conjunto, o Ministério Público em todos os segmentos no Brasil, hoje o GAECO atua em todos os lugares do Brasil, aqui em São Paulo, eu vou insistir, talvez eu não estou fazendo merchandising do Ministério Público de São Paulo, mas a forma como nós desenvolvemos os trabalhos do GAECO, através de inteligência, núcleos de inteligência, então a gente tem as informações e com base nessas informações a gente tem esse trabalho com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, muitas vezes com Polícia Rodoviária, com Polícia Federal, para que a gente possa fazer uma grande operação e a gente está conseguindo acelerar bastante. Nós estamos conseguindo antecipar, estamos conseguindo recuperar muito. A recuperação de equipamentos, de drogas e desmantelamento de quadrilha, nós tivemos, assim, um avanço muito grande. Eu espero que a gente continue avançando.
Ainda no caminho do que o senhor está dizendo para a gente, no discurso de posse do novo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ele falou muito sobre o enfrentamento ao crime organizado, né? E falou que não era uma tarefa fácil e que esse enfrentamento só seria possível se houvesse uma integração entre estados e municípios. Na visão do senhor, de que forma que os ministérios públicos estaduais conseguiriam colaborar com essa parceria? Olha, hoje o Ministério Público, constitucionalmente, ela é uma instituição una e indivisível. Então, todos os ministérios públicos eles se concentram, mas eles vão claramente um substituindo ao outro. Então, você pode fazer uma operação conjunta e nesse Ministério Público, hoje nós temos a CONAMP, que é a Associação dos Promotores de Justiça, estamos o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, e esse trabalho, e os GAECos nós temos no estado todo. Esse trabalho desses grupos de combate às organizações criminosas, eles são feitos em todos os estados. Então, há uma troca de informações muito grande, muito intensa, e nós complementamos uns aos outros. Então, não há forma de você dizer que o crime organizado em Alagoas, ou no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ele é mais intenso. Então, hoje, a criminalidade organizada, eles buscam claramente os flancos, as maiores dificuldades, tanto é que ramificaram para vários estados da federação. Então, não há outra saída se nós não trabalharmos juntos, insisto várias vezes, com inteligência, com conhecimento prévio, atuação integrada e, acima de tudo, com pessoas altamente qualificadas, treinadas especificamente para essa atuação. A gente está falando dos inúmeros desafios aqui, né, nesse trabalho de enfrentamento às organizações criminosas, e tem um desafio a mais que, assim como já acontece em outros países, aqui no Brasil, a gente já tem visto também que as organizações criminosas têm conseguido se infiltrar em órgãos públicos, em especial em órgãos de segurança. Como lidar com um desafio desse tamanho? Volto a insistir, não há outra receita, não há outra forma, senão com inteligência, com muita... você tem que ser minucioso em todos os detalhes. Por exemplo, nós já tivemos informações de que as organizações criminosas tentam se infiltrar na polícia, polícia civil, polícia militar, até em concursos de magistratura, Ministério Público, já tivemos esse conhecimento. Tudo isso nós já conseguimos rejeitar, excluir, expurgar essas pessoas, mas é bem difícil. É uma tentação muito grande a infiltração. Mas hoje, por exemplo, eu posso dizer o seguinte: São Paulo tem disparadamente a polícia militar com uma área de inteligência magnífica. A polícia de São Paulo realmente é referência no Brasil e todo esse trabalho que o próprio governo estadual está usando para enfrentamento a essa violência realmente tem que ser reconhecido pelo povo paulista, pelo povo brasileiro. Por que eu digo povo brasileiro? Porque esse trabalho não se resume a São Paulo. Nós não podemos pensar apenas em São Paulo se o tráfico vindo pela fronteira seca, ele desce grande parte do mapa do Brasil, ele atravessa vários estados e aqui é uma ramificação. E a primeira pergunta que você fez, ela ainda continua latente, ela continua pertinente, ela continua atual. O Porto de Santos realmente é um local privilegiado para os traficantes e nós temos que saber, com mais inteligência, chegar antes desse pessoal para que a gente possa não só retomar tudo aquilo que é objeto do tráfico, mas também desmantelar esse pessoal. Doutor Cossenzo, o senhor me corrija se eu estiver errado, acho que das ramificações do trabalho de inteligência é combater o braço financeiro dessas organizações, né? A ONU fez um levantamento no fim do ano passado, mostrando as organizações criminosas no mundo com maior movimentação financeira. E a facção criminosa, que é daqui do estado de São Paulo, que atua em praticamente todos os estados do país já e em outros países também, ela ficou entre as organizações criminosas do mundo com maior movimentação financeira. Ficou ao lado de um grande cartel do México, de grupos mafiosos na Itália, na Rússia. A movimentação, de acordo com a ONU, em um ano dessa organização criminosa, ficou em torno de 500 milhões de reais, 500 milhões de dólares por ano, que daria em torno aí de 2 bilhões e meio de reais. De que forma que essa asfixia financeira dessas organizações pode ser feita? Esse é um assunto extremamente complexo, é um assunto delicado, é um assunto de inteligência, mas no aspecto bem amplo é o seguinte: hoje
nós temos 3 formas de combate. Nós buscamos não só aqueles praticantes de improbidade, mas a infiltração de agentes, de pessoas do próprio Estado dessas organizações, a repressão mais total em questão dos produtos e, fundamentalmente, esse é o principal, é a asfixia financeira. Então, a asfixia financeira nós fazemos através de cybers, através de sites, através de buscas inteligentes, porque nós estamos conseguindo recuperar valores vultuosos, bloqueando aviões, navios, propriedades grandes. É esse realmente o braço principal, essa é uma das vertentes maiores para a gente combater o crime organizado, ou seja, a asfixia financeira. Então, o Brasil, hoje, posso dizer que está bem avançado nisso. O Estado de São Paulo, onde nós trabalhamos, é certamente um dos maiores nesse trabalho, e insisto, com colegas absolutamente dedicados, treinados, preparados, para que a gente possa, devagarinho, tirando de circulação essa montanha de dinheiro que eles arrecadam. O valor é muito grande, esses valores são subtraídos da sociedade, esses valores se transformam em tragédia social, se transformam em corrupção. Então, se nós conseguirmos, continuando com esse trabalho, obtendo esse mesmo sucesso, eu posso te afirmar que devagarinho nós vamos superar e nós vamos ganhar. Doutor, trazendo agora os dados bem para o estado de São Paulo, a gente tem os números referentes ao ano passado que mostram que houve uma redução nos homicídios dolosos, né, quando há a intenção de matar aqui no estado de São Paulo, foi uma redução significativa, a taxa ficou em torno de 5,74% para um grupo, a cada grupo de 100 mil habitantes. É um número ainda alto, mas já é de se comemorar porque nunca tinha ficado abaixo de 6, né? Por outro lado, a gente teve um aumento muito grande no número de crimes contra a mulher. Feminicídios, que aumentaram mais de 13%, estupros, que aumentaram quase 10%. De que forma que o Ministério Público pode ajudar a encontrar um caminho aí de enfrentamento aos crimes contra a mulher? O Ministério Público de São Paulo tem uma política de defesa da mulher, de defesa ou de combate à violência contra a mulher muito grande. Primeiro, nós combatemos no piso. Nós combatemos através das criações, educações das guardas municipais, e essas guardas são consideradas guardas cidadãs. Essas guardas são conhecidas como Guardiãs Maria da Penha, e nós treinamos em todo o estado de São Paulo, os promotores buscam qualificar a guarda municipal, que geralmente está muito mais em contato com a população, para que a gente possa não só dar proteção para a mulher, nós temos aqui a proteção, porque não adianta você simplesmente prender o agressor. Nós temos um trabalho também intenso no sentido de recuperar o agressor. Você recuperar aquela pessoa para que ela possa, talvez, amanhã ou depois, voltar ao convívio familiar. E esse trabalho nosso é intenso. Não só apenas, volto a insistir, prender o agressor, condenar o agressor, mas também cuidar da família. Nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira, nós temos várias casas de acolhimento da mulher com a família, porque realmente a mulher perde toda a possibilidade de vida. É algo assim trágico, porque você, tirando essa cidadania dessa mulher, você está condenando os filhos também a ser párias da sociedade. E depois, você tem essa pessoa que praticou o crime, não adianta apenas você, então, somente prender. Então, nós estamos recuperando essas pessoas, nós estamos fazendo um trabalho de conscientização permanente, mas permanente por todos os praticamente 2.200 promotores em todas as cidades do estado de São Paulo. Então, esse é o serviço, eu posso dizer, um serviço de honradez, de qualificação e um serviço que a gente tem uma gratidão interna muito grande em poder proteger a mulher, apesar de tudo isso. Agora, tem um fato que é realmente extremamente complicado para se explicar, precisava ter muito tempo. Mas hoje, a gente diz o seguinte, nós estamos fazendo um trabalho que é uma pesquisa bem científica, no sentido de saber se
é realmente o aumento dessa criminalidade, da violência contra a mulher, se é o feminicídio, ou se hoje a violência contra a mulher ela está sendo muito mais notificada, ela está sendo mais cientificada, ela está indo, a mulher está mais empoderada, está encorajada pelo Ministério Público, pela Justiça, pela própria segurança pública, para ir realmente denunciar, mostrar para a sociedade aquilo que ela fez. O que antigamente, o que pode ser, que antigamente ficava muito mais oculto, a mulher ela era muito mais frágil, e hoje com toda essa estrutura que o Ministério Público está concedendo e todo esse aparato que a gente está fazendo de segurança realmente está aumentando de uma forma sensível. A mulher está tendo coragem de buscar os seus direitos e denunciar o agressor. Doutor, eu gostaria de repercutir um ponto bem atual com o senhor, que foi a fuga dos 2 detentos no presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Repercutiu bastante porque foi a primeira fuga na história do sistema prisional federal, considerando o presídio de segurança máxima. O senhor acredita que essas fugas, elas acendam um alerta para a segurança nos presídios estaduais e federais? Olha, agora é uma impressão muito mais de profissional, né, do que efetivamente quem conhece toda essa sistemática ali da Secretaria que o doutor Mário Sarrubo vai assumir, né? Toda fuga de um presídio de segurança máxima, ele desperta não só a curiosidade da população, mas desperta a indignação daqueles que estão confiando naquele sistema. Então, nós acreditamos, e esse era o presídio de segurança máxima, né? Até nós que somos profissionais do direito, que somos agentes políticos, né? Nós do Ministério Público, né? A gente fica realmente assustado, mas eu tenho certeza absoluta, eu posso garantir que isso foi um fato episódico, e que espero, né, como todo cidadão brasileiro, que esse fato seja o motivo fundamental para que se corrija um eventual erro que pode ter acontecido. É evidente que tem que ter acontecido um erro. Eu não sei qual o erro, não tenho o conhecimento técnico, como efetivamente se desenvolveu isso, está sendo investigado, e é uma investigação muito profunda, né? Mas para a sociedade, para a Secretaria de Políticas Criminais, é importantíssimo, né, que a gente chegue a esse conhecimento, que tal fato não venha a ocorrer. Doutor Cossenza, um outro ponto que eu gostaria muito de falar com o senhor diz respeito à participação de crianças e adolescentes nas organizações criminosas. São Paulo está sempre liderando aí em número de internos, cumprindo medidas socioeducativas. A gente sabe que a maior parte desses jovens, desses adolescentes, geralmente vem de regiões vulneráveis socialmente, são crianças e adolescentes que sofrem violência, muitas vezes, das facções, dos policiais, em casa, e aí acabam vulneráveis a propostas financeiras, às vezes até mínimas, para se expor àquilo. De que forma lidar com um problema dessa magnitude? Bom, o problema é que é estrutural, né? Nós temos um déficit na educação muito grande, quer dizer, então toda a base vem da educação, vem dos equipamentos administrativos, daquilo que o Estado coloca à disposição. É evidente que se você você não pode dizer que o filho de uma pessoa educada, uma pessoa de um posicionamento melhor na sociedade, não vai cometer crime. Mas quanto maior for a situação de fragilidade financeira, falta de acesso aos locais básicos de saúde, educação, segurança, é evidente que a criminalidade é muito maior. Não é que a criminalidade é maior, essas crianças são mais vulneráveis, elas são muito mais facilmente serem captadas por bandidos, por pessoas que realmente querem utilizar essas crianças, principalmente pelo fato de não terem cometido crime, mas sim uma infração. Então, tudo isso demora tempo, há necessidade fundamental que o Estado participe efetivamente dessas políticas. E aqui em São Paulo, hoje, a gente está vendo assim, que está um avanço muito grande. São Paulo tem um avanço muito grande, mas a população de São Paulo é muito grande. E a gente tem que entender também isso, essa reflexão tem que ser feita por todos. Não é que São Paulo é o estado mais rico da federação, mas nós somos um país de contrastes.
E São Paulo é uma cidade de contrastes. Você tem o lugar mais rico de São Paulo, mas você tem pobreza em São Paulo que é mais pobre que os lugares mais pobres do país. Então, ainda nós temos áreas sem saneamento básico, pessoas que convivem ainda com o esgoto passando na porta da casa, as pessoas que, com uma enchente, as pessoas perdem tudo aquilo que elas têm dificuldade. Realmente, São Paulo é uma cidade monstro, é uma cidade que precisa realmente de, com o tempo, né, ser melhorada em todos esses equipamentos básicos. Mas a Constituição diz o seguinte, que a isonomia, a igualdade, você tem que desigualar os desiguais na medida em que eles necessitam de ser desiguais. Então, o Estado tem que saber, e aqui em São Paulo sabe, hoje eu estou acompanhando todo o desenvolvimento do atual governo, e a gente vê o seguinte, que hoje você está colocando gente para servir gente mais necessitadas. Então, não é que você não vai dar atenção para as pessoas com mais possibilidade financeira, mas você tem que olhar para aquelas pessoas mais pobres. E na vida tem algo que é uma frase assim que todos deveriam conjugar. A gente só faz cidadania aprendendo cidadania com quem faz. Então você vê nesses lugares pobres o que tem de cidadania, o que tem de ajuda, o que tem de favorecimento, sabe, o que tem de forma de solidariedade. Então é dessa forma que a gente tem que ver. O Ministério Público hoje atua em todos esses segmentos. O Ministério Público, se me permite, eu vou fazer só uma digressão. Quando o Ministério Público foi, mais ou menos, né, desenhado na Constituição de 88, ele foi desenhado para ser uma instituição que vai desenvolver as ferramentas para que a gente produza, aplique e obrigue as medidas sociais, a saúde, a educação, segurança, lazer, esportes, quer dizer, uma moradia digna. E o Ministério Público utiliza as ferramentas para obrigar o próprio Estado a fazer essas políticas. Então, hoje, a gente tem que ter um comprometimento, porque o Ministério Público não há, da hora que nós estamos falando, não há nenhum ponto vulnerável da sociedade, algum ponto crítico que o Ministério Público não tem obrigação de atuar. Então, hoje, nós estamos fazendo especialidades, então você tem o pessoal que atua no meio ambiente, outro que atua na área de patrimônio público, aquele que trabalha na educação, que trabalha na área da infância e juventude, na área da saúde, na área criminal, que é um desafio muito grande nosso, mas eu posso garantir que o Ministério Público está se preparando, e agora ainda mais com as ferramentas novas, o sistema que nós encontramos, nós vamos ter em tempo real conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo e que o promotor possa ser um agente político, possa ser um desenvolvedor de políticas junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a sociedade civil organizada, com a própria administração pública. Não há como você resolver um problema apenas atuando sozinho. Então, hoje, nós temos que ter solidários com a sociedade, solidário com todos os poderes públicos, para que a gente possa construir aí hoje, né, uma sociedade mais justa, muito mais igualitária. Doutor, nós como jornalistas sempre mostramos os casos dos presos injustamente, né? E aí os motivos são os mais variados, né? Pessoas que são homônimas, confundidos por conta da cor da pele, é um reconhecimento facial que às vezes não funcionou da forma como deveria. Quais as ferramentas o Ministério Público tem hoje, de que forma que o Ministério Público conseguiria atuar para ajudar a diminuir essas falhas que muitas vezes, mesmo depois de corrigidas, elas acabam já tendo deixado um impacto irreversível na vida dessas pessoas? Uma condenação injusta não há o que recupere, Mas hoje eu posso dizer o seguinte, o Brasil, como eu dizia, que é um país continental, nós tínhamos compartimentos estanques. Eu fiquei muitos anos no júri aqui na capital, trabalhei em vários casos midiáticos de júri, e a gente via o seguinte, que a própria segurança pública, por exemplo, a própria identificação através de registro geral, até do RG da gente, era de cada estado tem um. Então, por exemplo, uma pessoa tinha o RG de Alagoas e um outro e saía, mudava para o Rio Grande do Sul, tirava um RG lá, se ela cometesse um crime aqui em São Paulo, ainda que tivesse dois lá, nós não conseguíamos saber que essa pessoa era reincidente. Hoje o mecanismo é muito melhor.
E hoje a gente pode, devagarinho, eu acho que a inteligência artificial vai ser extremamente importante para isso. Hoje você já tem georreferenciamento, você já tem um trabalho muito mais intenso de forma a coibir todas essas eventuais injustiças. Eu não posso dizer que não vai acontecer, mas hoje a tecnologia que tem de reconhecimento facial, você tem de mapa de calor, é muito mais difícil. Agora, eu não posso, volto a insistir, eu não posso dizer que não pode ocorrer injustiça. Que se pega, se você for fazer um parâmetro com países extremamente mais avançados que a gente, muitas vezes nos Estados Unidos, uma pessoa, a gente vê muitas notícias, e a pessoa está no corredor da morte e, de repente, descobre-se que não era aquela pessoa ali. Mas eu tenho certeza que hoje a dificuldade para que esse fato ocorra é muito maior. Doutor, um ponto que o senhor sempre ressalta é com relação à integração entre as instâncias, entre primeira e segunda instância, a integração entre os poderes. Eu queria saber do senhor quais as ferramentas disponíveis para fazer essa integração e se isso poderia ajudar de alguma forma também a acelerar os processos. Bom, pela primeira vez aqui no estado de São Paulo, nós fizemos um congresso da segunda instância. Apenas para que o telespectador que talvez não conheça, né, eu vou tentar ser de uma forma bem didática. A primeira instância é onde atua o juiz de direito e o promotor de justiça. A segunda instância são os tribunais, para onde são enviados os processos com recursos. Então, não há, e tem, depois nós temos os tribunais superiores que eventualmente corrigem situações de irregularidades legais ou afronta a Constituição. O que nós estamos fazendo em São Paulo, estamos desenvolvendo agora, e nós estamos colocando um núcleo especializado para isso, é uma integração entre a primeira instância e a segunda instância, o que seja, o promotor de justiça, que atua lá na base, aquele que atua lá na comarca, aquele que está em tempo real vendo o processo de ser desenvolvido. Quando há um recurso, pode ser do próprio Ministério Público, ou recurso de uma das partes do processo, ele vai para a segunda instância. Quem atua em segunda instância é um procurador de justiça. Esse procurador de justiça, ele vai verificar todos os fatos e vai emitir um parecer para que o tribunal possa ter uma noção melhor do processo. O que é que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um trabalho, volto a insistir, de integração entre a primeira e a segunda instância, onde o promotor tem uma conversa, tem um diálogo, tem uma atuação contínua com esse procurador de justiça, para que o processo que começou lá embaixo, ele tenha o mesmo desenvolvimento. Aquilo que o promotor de justiça soube lá, através de testemunhas, será levado de uma forma rápida, didática, para que o procurador possa continuar. E o que significa isso? Rapidez nos processos, muito mais certeza de que a justiça esteja bem justa. A justiça justa é um pleonasmo quase, mas, na verdade, o que a gente quer é uma justiça justa. A gente não quer uma justiça que ela, amanhã ou depois, tenha que ser revista em razão de erros que nós cometemos ali atrás. Então, hoje, volto a insistir, essa integração é extremamente importante para o promotor de justiça, para o próprio sistema de justiça, para o advogado, para a família daquela pessoa que está sendo processada, para a família da vítima e, principalmente, para que o Estado possa ver que o processo que começou ali, lá embaixo, lá na cidade mais distante de São Paulo, ele tem o mesmo segmento, o mesmo conhecimento e um julgamento aprofundado como se estivesse acontecendo ali naquele tempo. Bom, doutor José Carlos Cossenzo, queria muito agradecer a sua participação, por ter vindo aqui na Record News para ter essa entrevista com a gente. Muito obrigada. Olha, eu posso dizer que, em nome do Ministério Público, né, eu agradeço a Record, agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo e tenho a certeza absoluta, o Ministério é público. Muito obrigado. Você acompanhou, então, a entrevista com o Subprocurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, José Carlos Cossenzo, falando sobre crime organizado, sobre crimes contra a mulher e sobre segurança pública de forma geral. A gente vai fazer agora uma pausa para o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com Hora News.